Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem do coração de Deus para o seu coração, né? E eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco. É um prazer muito grande estar aqui para ministrar sobre a sua vida. Vamos orar para que Deus, fique sempre no controle. Eu gosto sempre de estar orando, apresentando o programa, apresentando as nossas vidas, apresentando a sua casa para o Senhor. Pai, Senhor da glória, Deus poderoso, Deus santo, está aqui, Senhor. Teu povo, meu Pai, está aqui aqueles, Senhor, que vão, meu Deus amado, meu querido, vão ouvir a Tua mensagem nessa noite. Abençoa, Pai, que eles possam, Senhor, serem fortalecidos, edificados através dessa mensagem, ó Deus. Que Tu possa falar aos corações, Senhor. Que o Senhor venha jogar por terra todos os impedimentos, ó Deus. E que o Senhor trabalhe, Pai, em cada vida pela Tua misericórdia e Teu amor. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. Abençoa aqui, Senhor, a nossa casa, também a TV Shalom. Abençoa, Senhor, a vida do Ebert, todos aqueles que trabalham aqui. Meu Deus, continua conosco, fortalecendo e fazendo a Tua vontade, Pai. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Oh, glória, louvado seja Deus. Que bênção estar aqui nessa noite para ministrar a mensagem do Evangelho. Coisa boa é falar de Jesus, coisa boa é falar de transformação, libertação, de curas e restaurações. E hoje eu trago uma mensagem que está aqui em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 11 em diante, que diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e esse era samaritano. E respondeu Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra abençoadíssima para a nossa vida nessa noite, de grande aprendizado. Coisa boa é aprender com o mestre, com Deus, porque quando a gente aprende com Deus, não tem, a gente sabe como andar, como caminhar e como fazer tudo correto. E a palavra diz aqui, irmãos, que ele estava passando pelo meio de Samaria, e quando ele entrou numa aldeia, vieram 10 leprosos, ao encontro de Jesus, só que eles pararam de longe. Por que será que eles pararam de longe? A lepra, meu irmão, era uma doença, grave, era uma doença a qual as pessoas tinham que viver, quando ela descobria que ela tinha lepra, isolada da sociedade. Eles eram, os leprosos, excluídos, marginalizados. Eles eram pessoas que eles tinham que abandonar as suas famílias, seus amigos, porque a lepra era contagiosa, ela pegava. Então, eles tinham que sair do meio da convivência do povo para ir para outro lugar. E eles tinham que, de longe, gritar, que eles eram impuros, para que ninguém chegasse perto, para que ninguém encostasse. Então eles não chegaram perto de Jesus, apesar de que Jesus não se contamina, meu irmão, com nada, porque Ele é Deus, Ele é o próprio Senhor, Ele é a própria cura, a própria restauração, aleluia. E a Bíblia diz que os 10 leprosos, de longe, eles começaram, eles viram Jesus, e quando eles viram Jesus, eu entendo que eles sabiam que de Jesus vinha milagre, vinha poder, vinha transformação. Então eles clamaram, a palavra vai dizer para nós que eles levantaram a voz, ou seja, eles gritaram, eles clamaram bem alto: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Imagina eles gritando ali, 10 homens, 10 pessoas: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Por quê? Porque eles sabiam que de Jesus viria o que eles precisavam. Talvez, eles já tivessem sem esperança, talvez eles estivessem vivendo há bastante tempo daquela doença ali, talvez eles já estivessem desanimados, mas quando eles viram Jesus, eles tiveram a expectativa,
alimentada naquele momento, né? Vamos dizer assim, a esperança foi alimentada, porque Jesus, ele é o dono do milagre. E todos sabiam disso, porque por onde Jesus passava, mudanças, transformações, restaurações aconteciam, né? Os cegos enxergavam, os surdos ouviam, os paralíticos andavam, ou seja, aonde Jesus passava, o morto ressuscitava, tudo acontecia de bom. Então, com certeza, eles eram leprosos e não surdos, então eles já ouviram falar de Jesus e eles sabiam que Jesus podia fazer algo em favor deles. Mas acontece que a palavra de Deus diz para nós uma coisa interessante, meu irmão, que quando Jesus viu eles, né, e ele vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Jesus viu eles de longe. Jesus, ele sempre vê, né, meu irmão? Não há nada que fique oculto diante dos olhos de Deus. Ele sempre vê, ainda mais quando há um clamor, né? Ainda mais onde há um pedido de socorro. O Senhor sempre se inclina, ele não despede ninguém de mãos vazias. Deus sempre faz algo transformador na vida que chega até ele. E aqueles homens tinham chegado até ele pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo mudança. Então a palavra vai dizer para nós que Jesus falou: olha, vai ao sacerdote. Ide mostrar ao sacerdote. E diz que eles foram. Jesus não falou: olha, vocês estão curados. Jesus falou: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E também a palavra não diz que eles questionaram, que eles ficaram perguntando. Não, diz que eles foram. E no meio do caminho, quando eles estavam indo, eles foram curados. A Bíblia diz aqui, né? E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Ou seja, à medida que eles andavam, à medida que eles tinham fé, à medida que eles acreditavam, né, em direção ao sacerdote, que era em direção a quem ia dar, né, o veredito curado para eles. Porque antigamente, quando a pessoa tinha lepra, para saber se ele podia voltar à sociedade, o sacerdote tinha que liberar, né? Lógico, ele tinha que sair aqueles sintomas, aquelas manchas, tudo mais, e ele se apresentava diante do sacerdote. E o sacerdote dava o veredito: olha, você está limpo, pode voltar à convivência. Ou não, você continua impuro. Por isso Jesus falou: vai até o sacerdote. E quando Jesus falou, ele foi. E no caminho, irmãos, ele foi curado. Os 10 foram curados. Mas olha aqui uma coisa que chama a atenção da gente nessa Bíblia, nessa palavra de Deus, na palavra poderosa do Senhor. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. No meio do caminho, aí eles foram curados e um deles viu que estava são e ele voltou glorificando. Da mesma maneira que ele chegou até Jesus clamando, gritando, pedindo socorro, agora ele voltava, né, agradecendo, agora ele voltava feliz, agora ele voltava satisfeito, agora ele voltava reconhecendo a transformação, o milagre, a mudança poderosa que Jesus fez na vida dele. Irmãos, olha o que aconteceu nessa palavra. Quando esse homem ele veio agradecendo, cadê os outros homens? A Bíblia vai dizer que esse homem chegou, caiu aos seus pés, né? Se prostrou, se humilhou, se ajoelhou diante de Jesus. Obrigada, Senhor. Sem o Senhor eu não poderia, eu não estaria aqui. Ou seja, ele foi falando 1000 coisas para Jesus ali. E Jesus olhou para ele e perguntou: ué, não foram 10 os curados? Porque Jesus sabia que eles eram curados, que eles iam ser curados. Não foram 10 os curados? Onde que estão os outros 9? Irmãos. Jesus perguntou. Ele recebeu aquela adoração, mas ele perguntou: não foram 10 os curados? Aonde estão os 9? Aonde eles estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E aí Jesus volta-se para ele, para o homem grato, para o homem que estava feliz. E ele fala: olha, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. E eu vejo aqui algumas coisas importantes, né? Alguns ensinamentos de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa casa nesse dia. Através dessa mensagem eu vejo algumas coisas muito importantes. Primeira coisa, meu irmão, é que a esperança, todos eles tinham a esperança.
de ir ter com Jesus. Eles podiam até ter perdido a esperança. Mas quando eles viram Jesus de longe, a esperança imediatamente voltou. Porque não tem como você ver Jesus e ficar sem esperança. Porque você sabe que Jesus pode fazer algo a seu favor. Que Ele pode mudar a circunstância, Ele é dono do tempo, Ele é dono da natureza, Ele é dono das nossas vidas. Então não tem como olhar para Jesus, ver Jesus e não ter esperança. Então eu entendo por essa palavra aqui, que todos eles, os 10, tinham esperança, porque eles foram até Jesus gritando de longe. Se eles gritaram de longe é porque eles imaginavam que alguma coisa podia ser feita. Então eles tinham expectativas e esperanças quando eles viram Jesus. Todos os 10, meu irmão, foram obedientes, porque quando Jesus falou, ide mostrai-vos aos sacerdotes, ao sacerdote, todos eles, a Bíblia diz que eles não contestaram, todos eles foram até o sacerdote, com fé e usando a obediência. Ou seja, eles acreditaram, eles confiaram, eles creram e eles obedeceram, eles foram. Eles poderiam ter falado, algum desses 10, olha, ele não me curou, ele não falou, seja curado. Ah, eu não vou até o sacerdote, não. Eles não questionaram. Então eu entendo por essa palavra, por essa mensagem, que eles acreditaram e eles obedeceram. Os 10. Eles acreditaram, eles confiaram que o que Deus estava falando era certo. E eles prosseguiram. Interessante, irmãos, que tem uma coisa que a gente não vê nos 10. E é uma coisa que a gente não vê em muita gente hoje. A gratidão. O reconhecimento. Só um, quando viu que estava curado, teve coragem, teve vontade, teve desejo de voltar agradecendo a Deus pelo milagre. Irmãos, pensa comigo, eles não tinham expectativa futura. Era tudo perdido, Jesus chegou. Eles tinham que ser gratos, eles tinham que ser, firmes em voltar e adorar a Deus e falar, Jesus, obrigado porque o Senhor restaurou a minha vida. Restaurou, agora eu vou ser restaurado a minha casa, a minha família, o ambiente de amizades que eu vivia. Mas somente um. E a Bíblia diz que ele era um estrangeiro. Só um voltou. E o Senhor sentiu a falta daqueles 9. Cadê os outros 9? Interessante, meu irmão. Onde não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Ou seja, todos eles sabiam que precisavam de cura. Então eles, quando viram Jesus, como eu disse, tiveram esperança e foram, clamar, chamar a atenção, pedir o socorro. Interessante que você vai ver aqui, olha, que quando você pauta a sua vida somente num milagre, estava pensando sobre essa mensagem. Quando você pauta a sua vida nos milagres, no que Deus pode fazer por você, na mudança que Jesus pode fazer, isso muitas vezes não quer dizer que você tenha um relacionamento verdadeiro de adorador com Jesus. Querer Jesus não significa, querer o milagre, querer a mudança na sua casa, no seu lar, não significa muitas vezes que você queira Jesus. Interessante, meu irmão, que nos dias que a gente vive hoje, a gente se depara com muita ingratidão em todos os âmbitos da nossa vida, se você parar para pensar. Quantas vezes as pessoas estão ali, no fundo do poço. E aí você estende a mão, você faz algo porque o Senhor te possibilita isso. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Um dia a gente pode estar por baixo, um dia a gente pode estar por cima. Quem possibilita, quem faz tudo é Deus. Mas vamos supor que às vezes você consegue dar a mão, estender a mão, ajudar. E você faz com o seu coração aberto, você faz por amor, você faz porque o Senhor te inclina a fazer.
Mas uma grande parte, uma grande maioria das vezes, as pessoas as quais foram ajudadas, quando passa aquela etapa, elas não vão se lembrar do que você fez. E eu tenho vários exemplos bíblicos para te falar sobre isso. Se a gente procurar na Bíblia, tem vários exemplos, né? A Bíblia diz que quando José interpretou o sonho, né, do copeiro lá de Faraó, José falou: olha, você vai ser restituído lá ao seu cargo. Não fique em paz, você está aqui na prisão, mas foi injustamente. Você vai voltar para o seu lugar. E a palavra vai dizer que José falou para ele: olha, mas se lembra de mim quando você voltar para a sua posição, porque eu estou na prisão injustamente, como você também. E sabe o que aconteceu? O copeiro se lembrou de José? Não se lembrou de José. Passaram-se 2 anos para o copeiro se lembrar de José. José, né, foi um instrumento de Deus para a vida dele. E ele clamou, ele pediu: olha, quando você voltar para a sua posição, que você vai estar perto de Faraó, fala para mim, fala para ele de mim, que eu estou aqui injustamente, conta a minha história. E a Bíblia diz que ele esqueceu de José por 2 anos. Depois de 2 anos ele se lembrou, porque houve uma situação a qual o Espírito de Deus, né, o Deus fez ele inclinar o coração. E a gente vê vários exemplos na Bíblia, meu irmão. Mas o que eu quero dizer para você é que também hoje isso acontece comigo, com você, porque aconteceu com Jesus, não vai acontecer conosco? Muitas pessoas, elas são ingratas, muitas pessoas, elas não reconhecem o seu esforço. Muitas pessoas, irmãos, elas não, né, são incapazes de falar obrigada. Passa adiante, como se você tivesse a obrigação de fazer algo. Jesus não tinha obrigação de curar aquelas pessoas, mas ele tem amor, misericórdia, compaixão, bondade. E esses sentimentos fizeram Jesus liberar a palavra de vitória para a vida dos leprosos. E são esses sentimentos que fazem umas pessoas ajudarem as outras. Interessante que uma vez eu vi uma coisa assim que falava assim, né? Que tem gente que gosta, eu até anotei aqui, ó, tem gente que gosta da sua utilidade, mas não gosta de você. Ou seja, tem gente que gosta do que você pode fazer, mas não gosta de você. Tipo, eu só quero o que ele ou o que ela pode me proporcionar, mas eu não quero ele e não quero ela na minha vida. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Olha, eu quero o milagre que ele tem para fazer para mim. Eu quero a cura que ele tem para me dar dessa situação. Mas eu não quero ter relacionamento com Jesus. Eu não quero seguir a ele. É mais ou menos isso que aconteceu. Um voltou para agradecer. E esse ele queria seguir, ele queria ficar junto, ele queria aprender, ele queria se relacionar. Ele não queria só a cura, ele queria tudo que Jesus podia fazer para a vida dele. Espiritualmente, materialmente, fisicamente, seja o que for, que área fosse. Então essa palavra de ensino para nós nos deixa, né, irmãos, entender e faz com que a gente reflita como é que nós temos tratado o nosso próximo. Como você tem tratado os seus familiares, seus pais, seus filhos, seus amigos. Como você tem tratado seus irmãos. Você tem tido um coração grato, um coração que reconhece o esforço do outro? Ou você tem sido como aqueles 9 leprosos, que você é ajudado, é amparado, é acolhido, e depois que as coisas melhoram, você fala: olha, eu não quero mais saber de você. Como tem sido a sua atitude? Porque a Bíblia, irmãos, ela está aqui para nos ensinar. A Bíblia está aqui para nos, né, é uma espada. A palavra de Deus é uma espada. Por que a espada? Porque ela trata em quem fala, em quem escuta. Ela vai lá e corta, né? Ela vai lá e trata mesmo para que a gente possa ser transformado por Deus. Porque coisa boa é quando a gente é transformado pelo Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, nessa noite eu deixo essa mensagem para o seu coração.
eu deixo essa mensagem, né? O que é ser grato e o que é ser ingrato. Ser grato é você reconhecer não somente o que fizeram por você na terra, mas principalmente o que Jesus fez por você. Você sabia que Deus entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Você sabia que Jesus, quando ele veio aqui na terra, foi por amor à sua vida, foi para viver uma vida sem pecado, viver uma vida de retidão, de exemplo, para curar, libertar e ensinar principalmente, mas para no final ele ir para aquela cruz injustamente, ser pregado ali, ser machucado, ser ferido, porque era para ser, ali naquela cruz estavam os nossos pecados. Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Foi por amor a você que ele foi na cruz, que ele sofreu. Foi por amor a mim que ele se humilhou, né? Que ele deixou tudo aquilo acontecer porque ele tinha poder para parar tudo, mas ele decidiu porque ele te amava, porque ele te ama. Então, por esse motivo, meu irmão, você tem que ser mais do que grato a Deus. Não precisa de milagre, não precisa de nada mais. Se Ele não fizer nada, você já tem que ser grato. Mas Ele é tão bom, Ele é tão tremendo que Ele continua fazendo prodígios na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua vida espiritual. Então nessa noite eu te convido a ter um sentimento grato, a ter um coração aberto, a ter um coração, né, que reconhece quando Deus tem trabalhado na sua vida, que reconhece não só quando está tudo bem, mas que mesmo que não esteja tudo bem, reconhece, mas Ele já fez muito por mim. Porque sabe uma coisa que vem ao meu coração agora? Tem pessoas que a gente faz as coisas para as pessoas e ajuda, e de todas as formas possíveis que você imagine. E aí quando digamos assim, todas aquelas probabilidades se acabam, as pessoas falam, agora já não tem mais o que tirar, né? Não tenho mais o que querer dessa pessoa, agora eu vou sugar outro. Mais ou menos isso. Para falar no termo bem assim, sabe? Para você entender. E aí vai sugar outro. Vai lá, né? Sugar. Então Jesus, muitas vezes, irmãos, Ele fez, e Ele continua fazendo. Mas tem horas que Ele está tratando, está trabalhando, e as coisas não mudam, não acontecem, porque Deus está trabalhando no seu caráter, dentro de você, na sua vida espiritual. Ele pode fazer? Pode, Ele tem todo o poder. Dele é o poder para fazer qualquer coisa. Mas tem horas que Jesus Ele não faz. E aí quando Jesus não faz, as pessoas abandonam, as pessoas desistem, as pessoas olham para, né, viram as costas. Por quê? Porque ele não pode mais fazer nada por mim. Não ame a Jesus pelo que Ele pode fazer. Ame a Jesus pelo que Ele é. Deus poderoso, misericordioso, bondoso. Não ame as pessoas que estão ao seu redor pelo que elas podem te oferecer. Ame-as pelo que elas são, com as suas falhas, com os seus defeitos, com os momentos difíceis que todos temos. Ame a vida e não ame o que, né, possa ser oferecido. Seja grato. Reconheça os esforços ao seu favor. Reconheça o amor de Deus pela sua vida, principalmente. Essa é a mensagem que eu deixo nessa noite para o seu coração. Que o Senhor esclareça isso aí na sua vida. A gente tem um novo ano inteiro pela frente para mudar. Sabe, irmãos, eu acho interessante que toda virada de ano, né, toda mudança, a gente começa a fazer o quê? Projetos. Não, esse ano eu quero ser uma pessoa melhor. Esse ano eu não quero fazer dessa maneira. Então, coloque no seu coração, não, esse ano em diante eu quero ser mais grato. Desse ano em diante eu quero reconhecer o Senhor como meu Senhor e Salvador da minha vida para sempre. Desse ano em diante eu não quero mais, né, virar as costas para quem me estendeu a mão. Mude de atitude, irmão.
Porque você vai agradar a Deus quando você muda de atitude. E uma coisa para encerrar essa mensagem interessante, que eu tenho certeza que Deus observa, porque quando um voltou adorando, se prostrando, né, clamando Jesus obrigada e falando muitas coisas bonitas, antes de conversar com ele, sobre a atitude, sobre ele, o que Jesus falou? Não foram 10, onde estão os 9? Isso significa que Jesus sente falta dos que olharam para trás. Jesus sente falta daqueles que, né, abandonaram, não quiseram mais. Jesus sente falta de você. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus perguntou onde estão os 9. Ele podia não ter se importado. Eu liberei a palavra de cura, eles foram curados. Mas quando me diz que ele pergunta pelos 9, eu entendo que ele se importa com os 9, ele se importa com a atitude dos 9, ele se importa com a reação dos 9 diante da circunstância de cura e libertação que eles tiveram. Então Jesus, ele vê tudo e ele se importa com a atitude que eu e você tomamos diante das circunstâncias e situações. Agradeça a Deus hoje. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor pela vida. A gente tem mais do que motivos de agradecer. A gente tem que agradecer pelo ar que nós respiramos. Olha, a gente passou um ano aí atribulado, um ano assim terrível. Muitos se foram, como eu costumo dizer, mas se você está aí agora ouvindo essa mensagem, você tem mais é que agradecer pela vida, pelo fôlego de vida, pelo ar que você está respirando. Esse ar aí, ó, que eu acabei de respirar. Agradeça. Agradeça, irmãos, pela sua casa. Ah, mas não está tudo como eu quero. Eu queria ter isso, ter aquilo. Agradeça pelo pouco. A palavra diz: ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Tem pessoas que elas não são fiéis no pouco, elas não agradecem no pouco, elas não são felizes no pouco. Quando Deus colocar no muito, não vai agradecer, não vai ficar feliz, vai querer sempre mais, mais e mais, e nada vai estar bom. Agradeça o pouco, agradeça a sua casa, a sua família, o alimento, o trabalho. Agradeça porque você tem Ele, a misericórdia dele se renova a cada manhã. Todos os dias você tem uma oportunidade nova. Todos os dias você tem um presente para você estar vivendo. Agradeça. Tenha um coração grato. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, Senhor, eu te apresento essas vidas, meu Senhor. Deus, o Senhor conhece cada um, o Senhor sabe para levantar ou assentar de cada um. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito, por tudo que tu és. Obrigada pelo fôlego de vida, obrigada, Senhor, pela saúde, pelo alimento. Obrigada pelos amigos, pelos irmãos, pelos familiares. Obrigada, Jesus, pelos filhos. Obrigada, Senhor, pelos pais. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela igreja, pela TV Shalom. Obrigado por tudo, Senhor. Tudo nós te louvamos, te agradecemos. Pai, continua conosco, nos fortalecendo, nos ajudando, nos dando entendimento para viver aquilo que tu queres, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor propõe na tua palavra, Pai. Abençoa cada um, aqueles que estão fracos, aqueles que estão desanimados, fortalece, Senhor. Faz, meu Deus, algo novo, Pai, nessas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos nessa noite. Amém. Glória a Deus, irmãos. Antes de encerrar, glória. Nós vamos já encerrar aqui a mensagem, mas lembrando vocês que, né, a gente está sorteando um livro nesse mês de dezembro. Então continue participando. Para você participar do sorteio, o que você precisa fazer? Curtir e compartilhar, né, o programa que você assistir em dezembro. Em dezembro não, desculpa, em janeiro, né? Tô falando de dezembro. Em janeiro, né? O programa que você assistir, todo o programa que você assistir. Ah, pastor, eu preciso curtir todos os programas? Não, aquele que você assistir, você assiste, curte e compartilha, né? E aí você vai participar do sorteio. Todos os meses, setembro nós sorteamos, outubro nós sorteamos, novembro nós sorteamos, dezembro também, e agora janeiro nós vamos estar sorteando esse livro aqui, A Essência da Verdadeira Adoração. É uma parceria com a Rosa de Saron, que fica ali em Jacareí,
né? São Paulo. Rosa de Saron, telefone 3951-0321. Você que precisa de uma Bíblia, de livros evangélicos, camisetas para dar de presente, canecas, tudo, né? Que seja de utilidades assim cristã, você tem ali na Rosa de Saron. Então procura ali, fica na Floriano Peixoto, a rua número 394. Procura a Cida, Viviane, elas vão te ajudar ali, né? E vão te ajudar a ser abençoado. Então esse livro aqui vai ser sorteado esse mês de janeiro. A essência da verdadeira adoração. No final do mês nós vamos estar sorteando ele. Participe você também, para que você possa ser um ganhador. A gente tem algumas pessoas, né? Essas pessoas que ganharam os outros meses. Que legal, o livro chegou, as pessoas estão sendo edificadas, estão sendo fortalecidas através de uma leitura, né? Abençoada. Então que você possa ser o ganhador desse livro em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Então é isso aí, fica com Deus, que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família. Até a quarta-feira que vem para mais uma mensagem. Se Deus quiser, nós estaremos aqui. Que o Senhor te guarde, que você tenha um coração grato em nome de Jesus. Tchau, tchau, e até quarta-feira que vem para mais uma mensagem. Intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu.
chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi.